E aí, moçada, que prazer enorme estar aqui no meu canal Química com Soró para mais uma aula no Capricho, trazendo para vocês, meus alunos Pole Position, alunos que dominam a matéria de ponta a ponta, claro, são devoradores de química. Então vamos hoje iniciar aqui o capítulo de cinética. Vamos começar aqui com o conceito de rapidez das reações, né? Ou como nós chamamos também de velocidade das reações. Então aí está aí no fundo a aula de cinética, beleza? Então presta atenção, ó. Cinética química, estuda a rapidez das reações. Bom, então existem reações que são rápidas, reações que são moderadas, reações que são lentas. E o primeiro conceito importante é o de velocidade média, tá? Muito bem, aqui eu tenho os meus reagentes, aqui eu tenho os meus produtos. Uma reação química tem o consumo dos reagentes e a produção dos produtos. Coisa linda, hein? Coisa linda. E como é que eu vou calcular a velocidade média? Bom, primeiro, chama-se média porque está dentro de um intervalo de tempo. Então aqui, ó, eu tenho o ΔT, o ΔT, variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, velocidade média chama-se média porque está dentro de um intervalo de tempo, tá? Agora, em relação a quem? A variação da quantidade, quantidade de consumo ou quantidade de produção. Olha que coisa linda, né? E se é delta quantidade, é quantidade final menos quantidade o que, moçada? Inicial. O tempo pode ser dado em segundos, pode ser dado em minutos, pode ser dado em horas, né? Certo? A quantidade pode ser o quê, moçada? Pode ser em massa, pode ser em volume, pode ser a quantidade de matéria em mols, pode ser em concentração, mol por quem? Mol por litro, pode ser em mol por litro, enfim, tá? A velocidade média, tá? Então é calculada por variação de quem? Da quantidade por variação de tempo, isto é, o tempo no qual há o consumo dos reagentes ou o tempo no qual há a produção dos meus produtos. Tanto faz calcular por aqui ou por aqui, a velocidade média da reação estudada vai ser a mesma. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, né? Um exemplo bem legal, um exemplo que vai mostrar aí para vocês como é que funciona, tá? Essa velocidade média nos exercícios de química. Olha só que legal. Então imagine que eu tenho aqui a decomposição do peróxido de hidrogênio em água líquida e gás oxigênio, tá? Então imagine aqui que no início eu vou colocar aqui, vou escolher em concentração, tá? Eu vou escolher aqui 0,8, ó, 0,8, tá? 0,8 mols por litro. Então vamos pegar aqui inicialmente, ó, 0,8 mol, né? 0,8 mol por litro. 0,8 mol por litro. Então vamos aqui pegar inicialmente, tá? Inicialmente 0,8 mol por litro, tá? Vamos pegar aqui e colocar aqui no, fazer como é na escrita mesmo, 0,8 mol por litro, fechou? Então eu estou pegando em concentração. Quanto eu tenho de produto no início? Zero. No tempo zero, eu só tenho reagente, não tenho produto. Fechou? Tá? Vamos supor que agora no tempo 10, eu tenha meio, né? Eu tenha meio mol, ó, meio mol por litro. Meio mol por litro agora de peróxido de hidrogênio. Tá? Então, houve um consumo daqui para cá, moçada, daqui para cá, houve um consumo de quanto? De 0,3 mols. Como a proporção, observem bem a proporção, ó, 2 para 2 para 1. Então, a minha proporção estequiométrica, dado em mols, tá? Mostra que a proporção de formação do peróxido de hidrogênio em relação à água é de 2 para 2, quer dizer, na mesma proporção. Se houve um consumo de 0,3 aqui, então aqui há a produção de quanto, moçada? 0,3 mols de água. Com a proporção de 2 para 1, então metade de quem? De produção de gás oxigênio. Coisa linda, hein? Coisa linda, hein? Fala a verdade. Então, aí está a primeira passagem. No tempo 20, eu vou colocar aqui, então, por exemplo, vamos supor que haja aqui, restaram 0,3 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Então, daqui para cá, houve um consumo de quanto? De 0,2. Houve um consumo de 0,2.
proporção de 2 para 2, então aqui forma mais 0,2, né? Mais 0,2, certo? Tá? Como já tinha 0 quanto? 0,30, então vai para 0,50, né? 0,50 mols, tá? Como aqui é a produção de quanto? De 2 para 1, então aqui aumenta mais 0,1, então vai para 0, quanto? 25. Então vejam que a proporção é de 2 para 2 para 1. Se aqui houve um consumo de 0,2, aqui aumenta mais 0,2, aqui aumenta mais 0,1. Certo ou não? Coisa linda. Vamos supor que agora no tempo 30, tá? Haja aqui então 0,2 mol por litro. 0,2 mol por litro de peróxido. Então houve um consumo de quanto aqui agora? De 0,1. Então aqui aumenta mais 0,1, vai para 0,60. Aqui aumenta mais 0,05, vai para quanto? 0,30. Proporção de 0,1 para 0,1, 0,05. Então, o que consome aqui, produz aqui de água na mesma proporção e produz oxigênio, né, pela metade em relação à água. Legal, né? Vamos calcular então agora a velocidade média. Vamos calcular então a velocidade média, tá? Vocês me permitem aqui, tá? A velocidade média, tá? Vamos escolher do peróxido de hidrogênio, tá? Vamos calcular então a velocidade média do peróxido no intervalo de quanto? De 0 até no intervalo de 0 até quanto? 30, vai. Vamos calcular no intervalo de 0 a 30. Então, vejam, eu vou calcular a velocidade média no intervalo de 0 a 30. Então, como é que nós vamos calcular? Variação da quantidade por variação de quem? Por variação de tempo. Como a quantidade está dada em concentração, então vai ficar variação da concentração. Concentração, daqui por diante, a gente vai representar sempre pelo colchete. Variação da quantidade por variação de tempo. Então, eu vou fazer a variação da concentração em função do tempo. Bom, como você tem de 0 a 30, então nós temos 30, né? Nós vamos ter o tempo final, 30, menos o tempo inicial, 0. Em qual unidade que eu escolhi? Em minutos. Então, vamos colocar minutos aqui, certo? E a variação de quem? Da quantidade, da concentração de 0 a 30. Então, vai ficar 0,2, né? 0,2 menos 0,8. Concentração final menos concentração o que, moçada? Inicial. Em qual unidade? Mol por litro. Então, eu vou ter esta variação, né? Esta variação. Mas, professor, aí está dando negativo, não é? Porque o final é menor que o inicial, claro. Se aqui desse lado, moçada, eu tenho a velocidade de consumo, se aqui do lado dos reagentes há o consumo, é claro que a quantidade inicial vai ser menor que a quantidade o quê? Final vai ser menor que quem? Que a inicial. Tá? Então, para não ter esse problema de sinal negativo, vamos fazer a nossa conta em módulo. Tá? Vamos dar a nossa resposta em módulo. Portanto, a velocidade média, tá? Nesse intervalo de 0 a 30, certo? A minha velocidade média no intervalo de 0 a 30 vai ser igual a quanto, moçada? Então, essa continha vai dar 0,6 dividido por quanto? Por 30. 0,6 dividido por quanto? Por 30. Tá? Então, aí vai me dar 0,02 mol, né? Mol. Jogo o litro aqui para baixo, né? Então, fica 0,2, 0, quanto? 0,02 mol. Joga o litro aqui para baixo e deixa multiplicado pelo minuto. Ó. Tá? Ou, se você quiser, pode jogar todo mundo para cima, né? Matematicamente falando. Mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Então, isso quer dizer o seguinte. O que quer dizer esse resultado, moçada? Isso quer dizer que a cada minuto que passa, há um consumo de 0,02 mol por litro. Graficamente, aqui está, né, a amostra graficamente do que aconteceu nessa reação. Então, vejam, o peróxido de hidrogênio em função do tempo, né? O meu gráfico de concentração em função do tempo, iniciou-se na concentração 0,8, no tempo 0, tá vendo? Ó? Tempo 0. No tempo 10, há a sobra de 0,5, no tempo 20, há a sobra de 0,3 e no tempo 30, a sobra de 0,2. Vejo que cada trecho aqui, ó, a cada trecho a velocidade vai diminuindo para cada trecho, né? Para cada trecho que eu tenho um intervalo de tempo. Por exemplo, 0,8 para 0, quanto?
de 0,8 até 0,5, dá 0,3 dividido por quanto? Por 10. Então, aqui a velocidade dá 0,03. Nesse trecho de 10 até 20, ó, de 10 até 20, vai de 0,5 até 0,3. Houve um consumo de 0,2 dividido por 10, 0,02. Olha como vai diminuindo a velocidade. No intervalo de 20 até 30, eu tenho 0,3, 0,2. Então, vai ficar 0,1 dividido por 10, vai dar 0,01. Então, vejo que para cada trecho, há a diminuição da velocidade. Ah, que coisa linda, né? Por isso que todo gráfico de reagente, a curva vai o quê? Vai descendo, tá? Porque há um consumo, portanto, vai diminuindo a velocidade, tá? Em relação ao peróxido. Já para quem? Já para a água e para o oxigênio, tá? Eles no início tem quanto? Tem 0, né? Então eles partem do 0. Vejam que a cada tempo que vai passando, foi que eu fui na tabela, vai formando quem? Vai formando água e oxigênio. Agora, a curva da água é mais alta que a curva do oxigênio, porque a proporção é de quanto? A proporção entre a água e o oxigênio é de 2 para quanto, turma? É de 2 para 1. Então, aqui a proporção, em qualquer tempo que você pegar, a proporção é de 2 para 1. Você pode fazer a leitura do gráfico e a proporção é de 2 para 1. Coisa linda, hein? A curva dos produtos vão aumentando, partindo do 0. Tá? Porque aqui, na minha o quê? Na minha tabela, do lado direito, há a velocidade do quê? De produção. Coisa linda, hein? Coisa linda, tá? Então aqui nós temos o gráfico de consumo de quem? Peróxido de hidrogênio e o gráfico da formação de quem? Da concentração tanto da água e do oxigênio. A da água é mais alta porque a proporção é de 2 para 1. Tá certo? Qualquer tempo que você pegar aqui, a proporção é de 2 para 1. Vejam que no tempo 20, por exemplo, eu tenho 0, quanto aqui, ó? 0,25 de oxigênio e 0,50 de água formada. Legal, né? Fácil. E se você quiser, você pode calcular a velocidade média em qualquer trecho, como eu fiz aqui. Legal? Agora, como você é meu aluno top de linha, né? Você é aquele meu aluno top de linha, olha que conceito para ficar, né? Para você detonar, para você pulverizar um exercício de alto nível numa prova, né? Dos grandes vestibulares. Se eu quiser calcular a velocidade nesse ponto aqui, ó, no ponto aqui, nesse tempo 20, no tempo 20, tá? Como é que eu calculo a velocidade nesse ponto? Olha, professor, então nesse ponto, a velocidade não é uma velocidade média, é velocidade instantânea, né? Velocidade instantânea. Então, como é que eu calculo a velocidade instantânea? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma reta, né? Uma reta que vai passar tangente ao ponto, ó. Tangente ao ponto. Olha que legal. Passa tangente ao ponto. Então, você faz uma tangente ao ponto. E aí você vai ter o quê? Você vai ter aqui um triângulo, ó. Você vai ter o triângulo aqui, ó. Vai ter a formação de um triângulo, né? Vou pegar aqui em vermelho. Né? Você pega qualquer parte aqui, ó. Você pode fazer um triângulo em relação ao ponto, ó. Tá vendo, ó? Vai ter um triângulo aqui, ó. Legal, né? Legal. E aqui você vai ter o quê? Um ângulo formado, um ângulo alfa. E a velocidade instantânea vai ser a tangente desse ângulo alfa. E como é que calcula a tangente? Cateto oposto ao ângulo por cateto adjacente. Tá? Então você pega o intervalo do tempo desse lado, intervalo da concentração desse lado. Então você faz cateto oposto, cateto adjacente ao ângulo. E aí você vai calcular a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é a velocidade o quê? É a velocidade instantânea. Que coisa linda, hein, moçada? Então, aí vocês têm a primeira aula de conceito de velocidade média. E guardem esse conceito importantíssimo de velocidade instantânea. Beleza, moçada? Foi um prazer enorme estar aqui nessa primeira aula de cinética. Vai lá, dá um likezinho, se inscreve no meu canal e aguarda a próxima aula de cinética aí. Um abraço a todos.